Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro a partir de R$ 1,99 ao mês. Lives compartilhadas, menções em vídeo, grupo no WhatsApp a partir de R$ 1,99. Vamos falar hoje jogadores do Cruzeiro que podem pintar no Botafogo. Como assim, Diego? Existe essa possibilidade? Não, aqui é exclusividade do canal. Jogadores que estão rescindindo com o Cruzeiro, os salários dele eram altíssimos e o Cruzeiro vive uma crise financeira gigantesca. Lembrando que hoje rescindiu com Edilson, que já teve passagem pelo Botafogo, uma péssima passagem, culminou com o rebaixamento em 2014, mas ele é um bom jogador. E Robinho, que é um jogador que joga de volante, aparece na frente também como meia, um jogador que tem várias qualidades técnicas. Diego, mas tu acha que esses jogadores podem pintar no Botafogo ou você só tá fazendo esse vídeo por achismo? Olha, se você vê, a maioria dos jogadores do Cruzeiro estão saindo para os times do Rio, uns para os times de São Paulo. Você vê agora o Fred recentemente vindo para o Fluminense para ganhar bem menos do que ele ganhava no Cruzeiro. O Cruzeiro pagava esses jogadores um salário absurdo e são jogadores já experientes que já aparentemente não vão ganhar aquilo tudo que ganhavam no Cruzeiro. O mercado não permite mais isso. O próprio Edilson, e a gente sempre traz aqui as limitações do time do Botafogo. Laterais, zagueiros, meio-campo. Então a gente também, imaginando esse cenário do Botafogo, a gente olha para esses jogadores do Cruzeiro que tem uma certa experiência e podem agregar no futebol do Botafogo. O Fred veio para o Fluminense para ganhar pouquíssimo. O Henrique, que também era do Cruzeiro, jogador experiente, volante, joga muito bem, veio também para ganhar pouco. O Hudson do São Paulo, que também teve uma passagem no Cruzeiro. Então o Cruzeiro está se desfazendo de todos esses jogadores que que tiveram uma passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, ganhando campeonatos, tendo conquistas importantes. Lembrando que não teve organização. O Cruzeiro vendeu os jogadores. O Cruzeiro, época de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, ele conseguiu arrecadar muito dinheiro também com venda de jogadores para a China, para o mercado europeu. Só que, inexplicavelmente, entrou numa crise e a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro do Cruzeiro, que hoje chega junto com o Botafogo no topo de maior devedor do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro passa por uma crise financeira gigantesca, só está ficando realmente no Cruzeiro jogadores que querem ficar e reduzir bem o seu salário, como é o caso do Fábio e o Léo, zagueiro também. O Rodriguinho, que é um bom jogador que joga no meio campo, foi para o Bahia. Jogador que foi para um cenário menor. Isso me indica que os jogadores não estão tendo muitas opções de mercado. Um exemplo, hoje a gente sabe que o poder aquisitivo é maior. Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, tem um poder aquisitivo maior. O Grêmio levou o Thiago Neves, mas também com um valor bem abaixo do que ele ganhava no Cruzeiro. Então, esses jogadores que estão saindo do Cruzeiro são jogadores vencedores, jogadores que tiveram conquistas importantes. Claro, tu não vai pegar todo mundo do Cruzeiro, mas se o Botafogo olhar bem o mercado, se você olhasse há um tempo atrás como o Botafogo negociava a ida do Bruno Silva para o Cruzeiro, e o Cruzeiro colocando à disposição alguns jogadores, tanto é que o Botafogo pegou o Marcos Vinícius, que não jogou,
Poderia ter pego o Rony, né, uma transação que deu o que falar, o Rony que hoje faz sucesso no Palmeiras, e não pegou, porque a lista que o Cruzeiro deu para o Botafogo era uma lista bem fraca, bem humilde, para não dizer o contrário. E ninguém imaginaria naquela época que esses jogadores, a maioria deles estaria saindo do Cruzeiro. Robinho, Thiago Neves, Edilson, Henrique, o Hudson, o Fred, Pedro Rocha, que veio para o Flamengo. Ninguém imaginava que o Flamengo, que o Cruzeiro ia trazer esse jogador, que ia liberar esses jogadores. Então, se você olhar para o passado, o que o Botafogo aproveitou da lista do Cruzeiro, que era uma boa lista. Ah, Diego, mas aquele time lá, os jogadores eram mais novos. Concordo. Mas o jogador não aprende a não jogar. O Fred, eu acredito muito no futebol do Fred aqui no Fluminense. Lá já estava um desgaste, com salários atrasados, o Fred teve problemas de lesões, mas eu não descarto ele fazer um bom campeonato aqui. Ah, o Fluminense vai ser campeão brasileiro? A princípio não, porque o conjunto todo não leva o Fluminense a ser campeão brasileiro, mas o Fred vai marcar gols, porque ele sabe fazer isso. Ninguém desaprende a fazer gols. O Fred é um cara que, se a bola parar ali, a bola vai entrar. O Robinho, eu gosto muito do futebol do Robinho. O Robinho que pode jogar como volante, pode jogar como meia, pode ser esse terceiro volante para dar mais segurança defensiva. O Botafogo tem bons jogadores ali, como é o Honda, como é o Bruno Nazário, o Gabriel Cortez também faz essa função. Então, tipo assim, mas é um jogador polivalente. Diego, mas olha só, não pode ser um novo Cícero? Sim, pode ser um novo Cícero. Mas aí você tem que... Vai pagar quanto? 300 mil no Robinho? Não. Não vale mais isso. Mas 100 mil, 80 mil, eu acho que os 150 mil, 120 mil, não que eu ache esse dinheiro pouco, mas para o futebol é pouco. E é um jogador que eu vejo um talento gigante. O Edilson, se vir, ele sempre declara o amor dele pelo Botafogo. E foi uma história que terminou de uma maneira ruim. Que ele saiu daquele grupo, que mandaram ele embora, tal. Pode ser uma mudança? Não sei se a diretoria iria aceitar esse passado nebuloso do Edilson. Então talvez não viria. Talvez não viria o Edilson por causa desse passado nebuloso. E eu também não sei como é a repercussão dos torcedores em relação à volta do Edilson. Mas ele sempre declarou seu amor pelo Botafogo, sempre foi muito grato, foi mal conduzida aquela história. Era uma gestão que realmente não gostava do clube, era uma gestão que causou ao clube uma dívida de milhões e milhões e milhões. A vinda do Seedorf foi importante dentro de campo? Foi. Foi importante para a torcida? Foi. Foi importante para o marketing? Foi. Mas o cara que trouxe o Seedorf não soube conduzir o pagamento do Seedorf. Não soube conduzir como arrancar o lucro do Seedorf. Falava, torcida, olha, a gente precisa pagar o Seedorf, é 600 mil por mês. Vamos fazer? Preciso de vocês, virem sócio torcedor, fazem isso, façam aquilo. Tentar fazer isso. Seedorf saiu, não fomos bem na Libertadores e terminou com um trágico rebaixamento que a gente já sabe como que foi. Mas isso é águas passadas e eu deixo essa opinião para vocês falarem, escreverem aqui no comentário o que vocês acham desses jogadores do Cruzeiro. Acha uma boa? Não acha? O que vocês pensam dessa possibilidade de ser dois jogadores que podem pintar? Ou até mais, a gente sabe que vem saindo muitos jogadores do Cruzeiro. É uma lista gigantesca, o Botafogo tem uma barca e o Cruzeiro também tem. Ou acham jogadores já ultrapassados que não pode agregar para o futebol do Botafogo? Deixa a opinião de vocês, quero saber. Muito obrigado. Chegando a uma marca de 13 mil inscritos. Continue, divulgue para os seus amigos. Vamos fazer essa marca chegar a 14, 15, 16.
e a meta é 20 mil até o final do ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.